Afinal, o que é luciferianismo? Eu sou o sacerdote Amoriel e você está no Papo Reto. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo aos Filhos de Lumini. Antes de começar, eu peço a você que não esqueça de clicar em gostei, não esqueça de apertar ali o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa vertente e também compartilhar. Assim você também está ajudando a outras pessoas a receber este conteúdo, a receber essa mensagem que está aí em busca de uma iluminação, em busca de uma resposta para a sua vida e não sabe por onde começar e aonde buscar. Então vamos lá. Afinal, o que é luciferianismo? O que é isso que tanto falam sobre o luciferianismo, sobre o caminho da iluminação? O que isso quer dizer? Luciferianismo é uma doutrina que para mim é religiosa, mas também é uma doutrina filosófica, aonde você, através da luz de Lúcifer, através do autoconhecimento, através de se conhecer lá de dentro para fora, de buscar as suas raízes, de buscar essa essência, você alcançar o seu caminho da iluminação. Mas o que é essa iluminação que todo mundo fala que eu não consigo entender? Eu vou ver a luz, eu vou ver anjos, eu vou ver isso. O que acontece? A iluminação, ela é individual. Cada pessoa tem a sua iluminação, tem a sua forma de ver esta questão de iluminação. O luciferianismo, ele ensina o caminho do autoconhecimento, de buscar dentro de si as suas raízes, buscar de si a sua essência. E nessa essência, nessa raiz, você se descobre, você consegue entender o que você veio fazer aqui, o que você deve fazer, como fazer, aonde fazer. É através desta espiritualidade você ascender, crescer, subir, evoluir, através desta doutrina, desta religião, desta filosofia. Existem várias formas de cultuar, várias formas de praticar o luciferianismo. Pode ser através aonde eu sou meu próprio Deus, aonde o arquétipo Lúcifer vive dentro de mim, aonde a forma de que Lúcifer é, tipo a questão da injustiça, a questão de que eu posso ir buscar a minha inteligência, meus estudos, é eu cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar do meu templo, cuidar da minha mente. O maior e melhor templo que existe somos nós, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso ser. Este é o verdadeiro templo. Não é o altar, está dentro de nós. Não adianta você ter um altar lindo, maravilhoso. Nossa, mostra o seu altar, mostra que você tem um altar, mostra a sua casa. Você é sacerdote, você é mestre, mostra que você tem, mostra que você é isso, mostra que você é próspero, mostra o seu altar de Lúcifer. Não. Isso são pessoas que estão presas num plano físico e estão presas nessa questão do materialismo. Estão presos numa ignorância, numas trevas que nem eles percebem o que está acontecendo. Porque o verdadeiro templo, o verdadeiro altar de um luciferiano não está no plano físico, e sim no plano espiritual, está dentro de si. Ele busca em si essa essência. Então, não é você mostrando que você tem alguma coisa, que você tem uma bela casa, um belo carro, um belo altar, um belo templo, que você está sendo um luciferiano, está alcançando a sua espiritualidade. Não é assim que as coisas acontecem, não é assim que as coisas funcionam. Porque as pessoas estão com um problema de que estarem romantizando a espiritualidade. As pessoas nascem ontem, entram para a religião e dizem, não, é tudo fácil, é maravilhoso, você vai isso, vai aquilo outro. E quem está nessa caminhada já faz anos, sabe que as coisas não é dessa forma, sabe que as coisas são difíceis. A espiritualidade não é fácil, ela cobra, ela machuca, ela dói, ela fala coisas para você que te machuca e te faz
pensar se você está no caminho certo, se você está fazendo o certo. Se você vem para o luciferianismo em busca de bens materiais, de uma evolução, de crescimento de material, pode você ter e acontecer, você já está pensando errado. Eu estou lá no cristianismo, cansei de rezar para um Deus que não faz nada, então eu sei que Lúcifer atende, então vou adorar este Deus. Não adianta você sair do cristianismo e vir para o luciferianismo com pensamentos cristãos, com formas cristãs. Isso não vai resolver em nada. Não adianta você vir para o luciferianismo, ficar rezando 24 horas por dia, achando que alguma coisa vai mudar na sua vida. Orações, esse tipo de oração de ficar o tempo todo rezando, orando e fazendo, isso é uma questão cristã. E aí trazer isso para dentro do luciferianismo, que onde o que? O luciferianismo prega a liberdade. Você é livre, você não precisa estar preso a dogmas, a tabus, preso a certas coisas, a correntes, coisas que fazem você se acorrentar. Então o luciferianismo é isso, ela é liberdade, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Você pode ir e vir e fazer aquilo que você quer fazer, mas com responsabilidade, porque o luciferianismo te ensina a ter responsabilidade. Então, quando você começa a entender essa essência luciférica, você começa a entender o que é o luciferianismo, você começa a perceber como é difícil você ser um luciferiano. Porque você precisa tirar amarras de dentro de você, vencer demônios que está dentro de você. Esses demônios que a gente se refere são a nossa mente, aquilo que não deixa a gente seguir em frente, que não deixa a gente continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Então as pessoas vão lá e começam a romantizar. Nossa, desde que eu pertenço, desde que eu comecei a fazer parte do grupo de estudo tal, do grupo, do templo tal, a minha vida mudou, eu estou diferente, eu fiz o ritual e consegui a mulher tal, separei fulano tal, eu fiz o ritual e consegui isso, aquilo, outro. E aí vocês começam a perceber que começa que certos grupos, certas formas de estarem levando o luciferianismo está sendo quase cristã. Daquela coisa, dê para você ter, você precisa, entregue a chave do seu carro, você vai ganhar um tijolo com uma chave, entregue isso, entregue aquilo, porque Deus vai te dar em dobro, porque isso vai acontecer em dobro. E aí você vai para o luciferianismo, aí tem um sacerdote, um mestre, sei lá quem, e começa a ter o mesmo pensamento e agir da mesma forma que um pastor cristão. E ele ainda critica o pastor cristão. Ele ainda faz essas críticas a eles. Porque você dá tudo para a igreja, você não acontece nada, aí você vem para o luciferianismo e começa a acontecer a mesma coisa. Porque o luciferianismo é caro, porque as coisas são caras, porque não sei o que. Não, não é bem assim. Se você... Gente, religião é religare, é nos religar à nossa espiritualidade. Então, o luciferianismo ao qual os filhos de Ilumine pregam, ensina, é essa questão luciferianismo espiritual, evolução. E você pode... Você deve, você consegue. Não é através de você ter que dar tudo que você tem, deixar de botar para dentro da sua casa. Gente, eu conheço pessoas que deram, que saiu da igreja e continua agindo da mesma forma, e esse pessoal está observando isso e tirando dinheiro. Né? Não, você tem que dar o que você tem para abençoar, para Lúcifer te abençoar, para Lúcifer fazer acontecer. E não é assim. Não é através... O luciferianismo, ele não está no plano material. O luciferianismo não é materialismo. O luciferianismo, ele é espiritualismo, é espiritual, espiritualidade. Ele é para sua evolução, crescimento espiritual. Não adianta. E quando você entra para o luciferianismo, você começa a entender essa essência luciférica, você começa a analisar as pessoas aos quais se mostram luciferianos. E você começa a ver, esse cara não tem espiritualidade. Poxa, eu levava esse cara, eu botava ele como lá em cima. Poxa, mas olha como ele está agindo. O luciferianismo liberta, ele abre os olhos, ele mostra para vocês
o certo e o errado e aquelas pessoas que também estão enganando. Ah, mas eu vou fazer um trabalho luciferiano, uma iniciação luciferiana. É cara. Bom, se você vai a um templo fazer certas ritualísticas, um batismo, um pacto, uma iniciação, sim, tem gastos, né? E aí vai o valor de cada local, de cada sacerdote para fazer aquele ritual. Então isso sim, isso não tem o que discutir. Mas eu estou querendo dizer que usar o luciferianismo de uma forma cristã, dizendo que você precisa dar, que você precisa fazer para que tenha bênçãos luciféricas, as coisas não é bem assim que funciona. Porque essa romantização de que tudo é fácil, tudo se consegue, você vai ter tudo, também não é bem assim. Você tem que perceber que a espiritualidade ela começa a te mostrar certos caminhos. Se você quer alcançar a iluminação, você deve fazer certas coisas. Por exemplo, se você quer alcançar uma iluminação, um caminho de autoconhecimento, um caminho muito. Você quer ascender, quer transcender a maneira que você vive aqui na sua questão de espiritualidade, ter contatos mais a fundo com certos seres, certas divindades, sim, você pode. Mas o que você está disposto a fazer para chegar lá? Ah, eu vou dar a minha alma. Não, gente, eu não estou falando isso. Tudo há um sacrifício. O que você tem para sacrificar? Eu sabia que o luciferianismo sacrificava pessoas, dava almas, dá sangue. Eu sabia que o luciferianismo sacrifica virgens, crianças e animais. Aquele vídeo que você fez lá sobre as 10 mentiras que contam sobre o luciferianismo e você acredita, é mentira. Gente, sacrificar algo em você não é dar alguém em troca. Não, é muito fácil, né? Eu querer sacrificar algo em mim e eu dar a minha mulher, né? Para sacrificar, sacrifiquem ela, eu fora, eu não quero saber de nada, né? Pega ali. É muito fácil você dizer que quer sacrificar alguma coisa e colocar outro. Se você tem um objetivo na vida, é muito fácil você pegar, por exemplo, o seu esposo, alguém que tenha um financeiro bom e usar o financeiro dele para você conseguir alguma coisa. Mas você passa pelo sacrifício que ele passou. Então eu quero dizer o quê? O que você está disposto a sacrificar para alcançar certo patamar? Por exemplo, você está disposto a largar a luxúria? Está disposto a abandonar o seu plano material e viver em um plano espiritual, viver nesse mundo de uma forma mais humilde? Você ter apenas o básico da sua sobrevivência, mas almejando a sua espiritualidade? Você está pronto para sacrificar as roupas bonitas, novas, né? Aquela coisa que você precisa, que todo mundo fala, você é próximo, tem que mostrar que você está bem vestido, que você usa um bom perfume, que não sei o que. Você está pronto para sacrificar essa ideia de que você precisa de uma roupa cara para fazer parte de uma sociedade? Você está pronto para sacrificar que você precisa de um perfume caro para estar. Ah, mas a mulher, eu gosto. Claro, todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ter um bom perfume, uma boa roupa. Mas são apenas pedaços de pano. E você precisa gastar, por exemplo, R$ 3.000 numa, sei lá, 15, R$ 20.000 em uma bolsa Prada, apenas para dizer que pode? Isso não é espiritualidade. Isso pode ser arrogância. Então, quando a espiritualidade começa a mostrar para vocês que vocês precisam largar o lado material para vir para o lado espiritual, você está pronto para isso? E aí as pessoas não conseguem entender. Nossa, mas eu quero ter. Muita gente quer ver Lúcifer. Ah, eu quero ver Lúcifer. Se o Lúcifer aparecer, aí eu dou todo o meu dinheiro. Certo? E o que você está fazendo para que isso aconteça? O que você está fazendo para que você consiga ter contatos espirituais? Você está cuidando de você, da sua mente, do seu corpo? E é aí que entra a questão do luciferianismo. O que é luciferianismo? Né? Então, filosoficamente, o luciferianismo é
uma essência, uma filosofia de vida ao qual te ensina que você deve cuidar do seu material, sim, mas principalmente do seu espiritual. Nós entendemos que nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, mas muitas vezes nós não damos valores àquilo que nós temos hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um Fiat Uno 96. Nossa, carro velho, todo mundo olha, fica rindo do teu carro e você tem vergonha daquilo. Mas você quer ter um carro do ano, né? Sei lá, um Fiat Toro, uma coisa assim. E, e você almeja aquilo ali. Mas o Fiat Uno e o Fiat Toro fazem a mesma coisa, que é te levar e te buscar. Você precisa realmente daquele lá? Entende que às vezes a gente fica mais na questão ganância do que na questão espiritual. Ah, Moriel, então você não tem ganância, você não é ganancioso? Sim, eu sou ganancioso e estaria sendo hipócrita. Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que não, que eu não desejo ter sei lá, uma Mercedes, uma Range Rover Velar, né? Não vou ser hipócrita de dizer que, nossa, eu sou um Deus na Terra e eu quero ter prazeres, eu quero ter essas experiências de ter uma fortuna, de viver nessa fortuna. Mas gostaria, óbvio. Mas se parar para pensar lá no fundo, isso é ser luciferiano? Isso é ter essa essência luciférica dentro da gente para que a gente possa alcançar a evolução espiritual? Será que nós conseguimos alcançar uma evolução espiritual plena, uma iluminação plena, estando no mundo material, no mundo capitalista, materialista? Será que a gente consegue, por exemplo, eu quero estar no meio de sociedades, de pessoas importantes, aquilo outro. Isso vai nos levar a uma evolução espiritual maior? Isso vai nos levar porque aqui é passagem. Então nós estamos de passagem aqui. E o que nós vamos levar para o outro plano quando nós não estivermos mais aqui? A futilidade do dia a dia ou uma ascensão espiritual? Ao qual nós podemos, após um desencarne, seguir uma vida, um pós-vida espiritual muito mais elevada. Então, essa questão de romantizar as coisas, dizendo que tudo é fácil, não é bem assim. Não é fácil você ser um espiritualizado. Então muita gente está aí atacando, humilhando, e aí a gente para perceber, para fazer uma simples pergunta: aonde está a espiritualidade destas pessoas que estão dentro da religião, mostrando, falando que a evolução espiritual, o crescimento, isso, aquilo outro, mas está preso a um plano material, fútil e pequeno. E às vezes nós apontamos o dedo, né, para as pessoas aí na rua, para a forma de estarem vestidas, mas elas podem estar vestidas simples e serem muito felizes, enquanto muitos estão vestindo roupas caras e não tem nenhuma felicidade. Então a gente tem que perceber e ver o que é importante para a nossa vida. O que você quer para você? Seguir um luciferianismo puro, um luciferianismo filosófico, um luciferianismo religioso, aonde mostra o seu caminho evolutivo, o seu caminho espiritual e alcançar a iluminação. Eu vou dar um exemplo de Buda, que era uma pessoa que nasceu em um berço, né, como a gente diz, né, virado para a lua, né, que nasceu bem financeiramente, e ele escolheu seguir a sua vida deixando o material. E aí ele foi buscando, foi com simplicidade, com roupas mais simples, e foi buscando ali a sua espiritualidade, alcançando o seu nirvana, alcançando a sua iluminação. Às vezes a gente vê os monges, nossa, eu não consigo ser monge porque tem que me afastar de tudo, mas aí você não consegue se afastar do material. Vou dar um outro exemplo simples. Você consegue, o que você almeja hoje? Você consegue deixar o seu celular de lado?
ou você quer um celular mais novo, mais bonito, aí você compra esse celular de R$ 2.000, daqui a pouquinho, passou 3, 6 meses, você quer o celular de 5.000, de 8.000. Por que você quer o celular de 8.000? Se o celular de 800 faz a mesma coisa. Não, mas a memória, coisa e tal, ok, beleza. Mas você precisa de um celular de 10, 15, 20 mil? Você realmente precisa disso? Ou você quer ostentar, exibir que tem? Quando você pega o celular, você mostra que eu posso pegar esse celular, ó, meu celular. Então, se você está com isso, essa prepotência, a sua espiritualidade está baixando. Então, o luciferianismo, ele tenta mostrar exatamente ao contrário. A sua evolução espiritual para o seu crescimento. Então, quando nós vemos ali monges que se afastam da sociedade, é exatamente isso, para não ter esse, para fugir, é exatamente isso, é tipo, estou fugindo da sedução, estou fugindo desse mundo para que eu possa ficar em plenitude comigo mesmo. Então eu preciso sair dessa sedução. É a mesma coisa que uma pessoa que é viciada. Uma pessoa que é viciada em drogas, em bebida. Aqui está a bebida na frente dele. Ele tem que sair daquela sedução. Ele tem que sair daquilo ali, senão ele vai continuar usando. Então ele precisa se afastar. Então, quando eles se afastam, quando eles vão para lugares, né, para uma comunidade, digamos assim, lá eles vivem suas regras, né, e ali eles conseguem ter essa questão, a sua evolução, e largar esse mundo material. Então Amorial, para resumir, o luciferianismo ele prega a liberdade, ele prega a iluminação. Então tem que largar o plano material para chegar até lá? Essa resposta fica com você. Você sabe o que precisa para chegar lá. Você só tem que assumir e principalmente a não mentir para você mesmo. E sim, às vezes nós precisamos fazer sacrifícios. E esses sacrifícios sempre doem no início. Mas depois você vê que foi a melhor coisa que você pode ter feito. Qualquer tipo de sacrifício dói. Mas quando é para uma boa causa, ele se torna algo que você não tem arrependimentos depois. Você vai dizer, foi a melhor coisa que eu fiz. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá uma joinha, né? Dá um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de compartilhar e dar a sua opinião aqui embaixo. Eu sempre vou respondendo. Conforme eu consigo, vou respondendo e agradecendo os comentários. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui e até o próximo.